Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O superendividamento é um problema enfrentado por milhões de brasileiros. Ele ocorre quando uma pessoa tem dívidas que superam a renda e o patrimônio que tem. No Distrito Federal, a Justiça promove um trabalho multidisciplinar para ajudar na solução de conflitos do consumidor que se encontra nessa situação. E você vai ver também. A construtora OAS, investigada pela Operação Lava Jato, assina acordo de leniência e vai devolver quase 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Saiba quais são as regras para suspender a cobrança de serviços por tempo determinado. O que diz a lei sobre o registro civil de natimorto? E ainda vamos falar do Dia Mundial do Diabetes. Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. No país, mais de 13 milhões de pessoas vivem com a doença. Alimentação saudável e atividade física são formas de evitar o diabetes. Acompanhe. 30 anos de convívio com a doença e alguns sustos pelo caminho. A retinopatia, que eu já quase perdi um olho. E tenho problema de circulação, já quase perdi o pé, devido a uma panela que caiu no meu pé, machucou, fez uma ferida muito feia. Tive que fazer um tratamento muito longo. Mais de 13 milhões de brasileiros vivem com a doença, quase 7% da população. O diabetes é causado pela baixa produção ou má absorção de insulina, que quebra as moléculas de glicose. A falta desse hormônio pode levar a problemas no coração, olhos, rins e nervos e até provocar a morte. O Sistema Único de Saúde oferece medicamentos como a metformina e a insulina. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o acesso a remédios diminui a internação hospitalar e as mortes no país. No último dia 30, a Lei 13.895 criou a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética. O texto prevê, por exemplo, campanhas de conscientização sobre a importância de medir o nível de glicose no sangue, ações coletivas para promover saúde e qualidade de vida e apoio ao desenvolvimento científico para controlar a doença. Eu acredito como essa lei ela trouxe uma maneira mais fácil de lidar com a diabetes, ou seja, de você fazer campanhas e de você mostrar para a população a importância de você saber os seus níveis glicêmicos, há uma possibilidade muito grande de que ela venha a ser efetivada sim. Quem adquire a doença carrega para a vida inteira. Daí a importância da prevenção, segundo os médicos. Evitar açúcar e carboidratos, fazer exercício físico. O mínimo que a gente tem que fazer para dizer que o paciente não é sedentário são 150 minutos por semana. Eles podem ser divididos em 30 minutos 5 vezes por semana ou 50 minutos 3 vezes por semana. A musculação é um excelente exercício para controle do diabetes. Ele faz um controle muito bom dos níveis da resistência insulínica. Então, traz uma melhora muito importante do controle do diabetes, além do controle cardiovascular, que é uma grande preocupação que a gente tem no paciente que tem diabetes. O risco de infarto, o risco de AVC. Magda descobriu diabetes este ano, quando se preparava para fazer uma cirurgia bariátrica. Ela perdeu 18 quilos e ganhou consciência para cuidar da saúde daqui para frente. A minha taxa de glicose ela normalizou após a cirurgia. Não faço mais nenhum tipo não faço uso de medicação de diabetes e eu controlo com alimentação e exercício. E reduziu bastante também por conta da cirurgia. E o docinho daqui para frente? Tá cortado. A construtora OAS firmou acordo de leniência e vai devolver quase 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Veja essas e outras notícias que foram destaque hoje. A Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União fecharam acordo de leniência com o grupo OAS. A empresa investigada na Operação Lava Jato vai pagar quase 2 bilhões de reais, parcelados até 2047, por crimes cometidos contra o poder público. Começou a ser pago hoje o abono salarial PIS/PASEP do calendário 2019-2020 para quem trabalhou no ano passado. Tem direito ao benefício os trabalhadores da iniciativa privada registrados no PIS que nasceram em novembro e servidores públicos que têm final de inscrição no PASEP com o número 4.
O PIS é pago na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Os valores variam de R$ 84 a R$ 988. A Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Proclamação da República em todo o país. Os agentes vão fiscalizar principalmente os trechos das rodovias federais com maior incidência de acidentes e crimes. A atenção é especial para a embriaguez ao volante e as ultrapassagens proibidas, que são as principais causas de acidentes. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Força Tarefa da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo na Bahia, deflagrou hoje uma operação na região de Santo Antônio de Jesus. No canteiro de obras de uma empresa de construção civil, foram identificados 7 trabalhadores contratados de forma irregular, entre eles 2 venezuelanos. Todos não tinham registro na carteira de trabalho. O dono da empresa assinou um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a cumprir as obrigações trabalhistas, como a contratação legal retroativa, pagamento de verbas rescisórias para os demitidos, além de pagar multas referentes às infrações constatadas pela Força Tarefa. Em Mato Grosso do Sul, uma família conseguiu na justiça o direito de colocar o nome do filho que nasceu morto na certidão de óbito de natimorto. Por lei, esse tipo de certidão tem as informações básicas do caso, mas não inclui o nome que seria dado ao bebê. Todo bebê que morre ainda durante a gestação ou no trabalho de parto, os pais são obrigados a fazer um registro em cartório. É a chamada certidão de natimorto e está prevista em uma lei de 1973. A norma diz que o documento deve ser feito com os elementos que couberem e geralmente traz informações básicas. Ela vem com o nome, seguramente, da mãe, se você souber do pai, o local, o período de gestação, tá? Quantos meses tinha de gestação, tá? Se, por exemplo, se foi em hospital, se não foi em hospital. Dados do Ministério da Saúde revelam que o país teve em 2018 cerca de 30.490 casos de natimortos. As estatísticas são alimentadas a partir das certidões feitas em todo o país. E um ponto tem gerado discussão. Os pais teriam o direito de colocar o nome que seria da criança nesse documento? O oficial de cartório explica que a lei prevê que a personalidade jurídica, ou seja, a existência de uma pessoa, começa a partir do nascimento com vida. O Código Civil é que disciplina a lei de registros públicos. Por quê? Porque o Código Civil diz que a personalidade do ser humano começa com o nascimento com vida. Então, nascer com vida é o elemento essencial. Então, daí, tá, não cabe se falar em colocar nome para quem não nasceu. Mesmo com essa previsão, algumas famílias recorrem à justiça para garantir o nome do bebê que seria na certidão. No Mato Grosso do Sul, um juiz foi favorável no caso de uma criança que morreu com 21 semanas. Na decisão, ele disse que não se tratava de dar personalidade jurídica e ainda que a Corregedoria do Estado faculta aos pais colocar ou não o nome nesse tipo de certidão. Você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão para o nosso WhatsApp. Anote o número 61992606116. E a seguir, o que dizem as regras para suspender a cobrança de serviços por tempo determinado? Daqui a pouco. Voltamos já. É uma coisa mais importante que a gente tem na vida é a justiça, né? Muita gente já está programando as férias de fim de ano, viagens. A casa fica vazia e a cobrança de alguns serviços não para. Energia elétrica, água, internet e telefonia, por exemplo. Mas é possível pedir a suspensão? Conheça as regras na reportagem de Renato Rosa. Férias ou feriado prolongado. Para quem passa uma temporada fora de casa, pedir a suspensão de alguns serviços é uma alternativa para economizar. A questão é que poucos conhecem esse direito. Não tenho conhecimento. Nunca ouviu falar? Não, ainda não ouvi falar, não. Sai e fica tudo ligado, né? Não desliga. Para o telefone fixo, celular e TV por assinatura, o chamado desligue temporário varia de 30 a 120 dias. Pode ser feito uma vez por ano, mas o consumidor deve estar em dia com os pagamentos. No caso da energia elétrica, cada concessionária tem regras específicas. O consumidor deve entrar em contato com a concessionária e verificar as condições.
Para suspender o abastecimento de água, o cliente paga uma taxa para interromper e religar o serviço. Em todos os casos que você acabou de ver, é necessário entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor e pedir o número de protocolo. É uma garantia legal, tanto para a empresa quanto para o consumidor, de que o serviço foi prestado ou não. Consumidor, sempre que fizer um pedido a qualquer operadora, anote. Operadora prestadora de serviço, anote o número do protocolo, anote o nome do atendente, anote a data, anote a hora. Com essas informações, você terá uma prova robusta de que solicitou o seu serviço. O advogado também diz que existem empresas que dificultam a suspensão de serviços. O caminho é denunciar. Anote o protocolo. Inicialmente pode representar perante as agências reguladoras, no caso da telefonia, a Anatel. Não conseguiu, ao PROCON, não conseguiu e teve algum prejuízo, uma cobrança pelo não uso, recorra à justiça e principalmente aos juizados especiais que sequer precisa de advogado. Para esta aposentada, tudo seria mais fácil se houvesse campanhas para conscientizar o consumidor. Faltam campanhas de esclarecimento, inclusive esclarecimentos das próprias empresas que fornecem esses tipos de serviço, eu diria. Se tivesse mais informação... Certamente o consumidor não estaria gastando além do que ele pode pagar. Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética apontam que o Brasil é o segundo país do mundo na lista de países que mais fazem procedimentos estéticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mas atenção, tratamentos mal feitos podem deixar sequelas. Se isso ocorrer, a clínica ou os profissionais podem responder na justiça pelo dano. Nesta clínica de estética, é possível realizar desde tratamentos faciais até procedimentos mais complexos para a redução de gordura. A criofrequência, por exemplo, ajuda a combater a flacidez. Já o BioShape enrijece a musculatura. Para oferecer mais segurança aos clientes, os equipamentos são certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Outra preocupação é em relação aos profissionais. A Valquíria, por exemplo, trabalha há quase 30 anos na área. Além do curso técnico em estética, ela explica que já fez outras capacitações. Eu sempre estou fazendo curso, estou sempre indo para congressos, feiras, até acabei de chegar agora de São Paulo, semana passada fui para congresso, e os nossos profissionais eu sempre exijo que eles tenham capacitação. Mesmo assim, eu ainda faço um treinamento bem rigoroso. Antes de qualquer procedimento de beleza, é preciso atenção quanto à clínica onde ele será feito. Isso porque tratamentos mal-sucedidos podem trazer prejuízos para a saúde. Os erros vão desde pequenas lesões até queimaduras e cicatrizes. A presidente da Sociedade de Dermatologia explica que tanto a demanda quanto a oferta de tratamentos estéticos aumentou. Consequentemente, a quantidade de atendimentos nos consultórios para reparar erros também está maior. Hoje a gente vive com esse aumento de oferta e de demanda, o que a gente vive, a gente tem muita complicação e as complicações elas chegam no nosso consultório, elas chegam no dermatologista e as complicações elas são por técnica inadequada, muitas vezes, elas são muitas vezes por contaminação, então tanto por técnica inadequada, mas pelo local inadequada, por método de antisepsia inadequado, então é muito importante que o paciente tenha isso em vista. Equívocos em procedimentos de beleza podem gerar um dano estético. De acordo com este advogado, a clínica ou o profissional devem responder na justiça por erros assim. Então, aquele que vai fazer uma cirurgia plástica, aquele que vai colocar um botox, aquele que vai fazer um alisamento de um cabelo, aquele que vai fazer qualquer tipo de intervenção para melhorar o seu aspecto físico, se espera daquela intervenção uma melhoria. Se não ocorrer aquela, é lógico, a pessoa pode não melhorar, mas se ocorrer em razão daquilo alguma lesão, essa lesão vai ser considerada como não entrega do resultado e passível de uma indenização. Bernardo explica que o valor dessa indenização vai depender do entendimento do juiz responsável pelo caso. Além disso, em algumas situações, também é possível pedir indenização por danos morais. Não obstante seja muito comum uma ofensa ou um dano estético gerar ao mesmo tempo um dano estético, um dano moral,
nem todo dano moral significa uma ofensa em dano estético. Você vai ver a seguir como o judiciário ajuda na solução de conflitos de pessoas que estão super endividadas. Fique com a gente, voltamos em instantes. Ser honesto, transparente, né? Sem passar por cima das pessoas. Consumir além da renda que tem, usar o cartão de crédito de forma descontrolada e fazer financiamentos na tentativa de quitar dívidas. Esses são exemplos de comportamentos que podem levar ao superendividamento. Você vai ver agora histórias de pessoas que tentam se livrar dessa situação e entender o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quando o assunto é cobrança. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, realizada em 2018, mostrou que mais de 60 milhões de pessoas estão endividadas. E há uma expectativa de que metade delas, ou seja, 30 milhões, estejam superendividadas, que é uma situação muito mais grave. O superendividamento acontece quando a pessoa tem dívidas que superam a renda e o patrimônio que possui. Francisco e André passaram pelo desespero do superendividamento. Você faz a conta e a conta não bate, não é? Isso vai te dando medo e o principal problema é você não ter as informações necessárias para poder sair daquela situação. Então você fica com medo, fica apreensivo e isso te dá uma certa paralisia. O momento mais difícil é quando você chega no momento do mês que você se vê sem recurso algum, sem crédito algum na praça, dá um aperto muito grande na consciência e no coração. No final do século XX, o Brasil viveu um período de hiperinflação, em que as pessoas não tinham acesso a crédito. Com a estabilização econômica, abriu-se esse mercado e o consumidor se viu diante de diversas formas de crédito: empréstimos, consignação em folha de pagamento, desconto em conta corrente. Se por um lado o crédito passou a facilitar, por outro, as pessoas não estavam preparadas para lidar com essa nova realidade. A falta de acesso à informação e à educação financeira faz com que, muitas vezes, o consumidor não planeje os gastos e acabe em um ciclo de dívidas que só cresce. Se de um lado, do ponto de vista psicológico, é encarar de frente o problema, de outro lado é planejamento. Levantar informação a respeito de como é a composição da dívida, depois fazer um plano de quitação com a renda que possui, talvez precise vender algum bem, um automóvel ou até mesmo um imóvel, talvez até precise pedir ajuda para familiares, enfim, cada qual tem as suas possibilidades. E aí sim, uma vez que tiver um plano escrito, isso tem que estar no papel. E aí você vai conversar com os credores, explicar, reconhecer que tem aquela dificuldade, mas que tem um plano para poder efetuar os pagamentos. Para ajudar essas pessoas, inclusive no âmbito judiciário, desde 2016, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal criou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados. Um trabalho multidisciplinar, usando a mediação e a conciliação para resolver os conflitos das pessoas superendividadas. A ideia é não só coibir, tratar esses conflitos já existentes, mas prevenir outros conflitos. A gente trabalha com a ideia de desjudicialização. É desafogando o judiciário hoje, né, com o que já está lá, com o acervo que nós já temos, mas evitando que outros conflitos cheguem também ao judiciário, com essa ideia de prevenção. O Brasil ainda não possui uma legislação que trate especificamente a questão do superendividamento. A regra maior é o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, muitos casos envolvendo cobranças de dívidas vêm parar na instância superior, onde a interpretação dos ministros serve para orientar essa relação de consumo. A terceira turma do STJ reafirmou a jurisprudência da Corte ao decidir que as entidades mantenedoras de cadastros negativos devem notificar os consumidores ao importar dados do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, o CCF. Na ação, o autor reclamava que, sem notificação prévia, teve o nome inscrito em cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa com base em informações extraídas do CCF. Ao julgar o recurso, a relatora, ministra Nancy Andrighi, lembrou que o cadastro de emitentes de cheques sem fundos é de consulta restrita, o que impossibilita a equiparação com os bancos de dados públicos. A turma determinou o retorno do processo para o Tribunal de Justiça de São Paulo, com orientação para o reconhecimento de dano moral.
Quando a gente tem até a divulgação de decisões judiciais, isso ajuda as pessoas na hora que elas se veem numa negociação, com um contrato para assinar, pensando, poxa, mas eu ouvi recentemente que isso aqui não pode acontecer, não é isso mesmo? Então essa consciência coletiva é muito importante. O STJ tem um papel importante, a jurisprudência tem um papel importante, mas acho que cada um de nós pode fazer a sua parte também, divulgando, né, iniciativas como essa e procurando ajuda. Terminam na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, o prazo para que o cidadão participe da pesquisa que vai ajudar na criação do planejamento estratégico do Supremo Tribunal Federal para os anos de 2021 a 2025. Qualquer pessoa pode participar. Basta acessar a página do Supremo na internet, stf.jus.br. Entre os temas estão a redução do tempo de resposta pelo Poder Judiciário às demandas, a adoção do regime de teletrabalho e o uso de novas tecnologias. As informações serão reunidas em uma plataforma digital controlada pela Secretaria de Gestão Estratégica do STF. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Renato Rosa, que tem as informações para a gente. Oi, Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O Ministério Público Federal denunciou 2 ex-agentes da ditadura pela morte do advogado Jaime Amorim de Miranda, assassinado em 1975. O Ministério Público pede a prisão do ex-comandante do DOI-CODE em São Paulo, Aldir Santos Maciel, e do ex-integrante da equipe de buscas da unidade, Carlos Silveira. A instituição quer ainda o cancelamento de aposentadorias. Eles são acusados de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. A vítima era militante do Partido Comunista Brasileiro e morreu após uma sessão de tortura em São Paulo, na chamada Casa de Itapevi, um centro clandestino de prisões. O Ministério Público reforçou que não cabe prescrição ou anistia neste caso, porque a execução de Jaime Amorim ocorreu em um contexto de ataque generalizado do Estado brasileiro contra a população civil. Outras pessoas foram mortas. O desembargador Antônio Bastos, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu uma lei complementar que permitia que a Prefeitura do Rio retomasse a linha amarela. A decisão ainda será analisada pelo órgão especial do tribunal. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias questionou a legalidade. A decisão ocorreu menos de 24 horas depois do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Melo Tavares, manter o entendimento da primeira instância contra a Prefeitura do Rio em assumir a via. A Justiça pode convocar uma nova perícia técnica para apurar a cobrança do pedágio. A Prefeitura informou que vai recorrer. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região anulou uma sentença da 13ª Vara Federal de Curitiba, que condenou 7 pessoas na Operação Fidúcia. A operação foi em março de 2015 e apurou desvio de recursos por OCIPs, organizações da sociedade civil de interesse público. O desembargador João Pedro Gebran Neto entendeu que houve interceptação telefônica sem autorização judicial e em algumas conversas gravadas legalmente não se tem certeza sobre a credibilidade do material apreendido. Dessa forma, os autos voltam para a 13ª Vara Federal de Curitiba para uma nova perícia. Essas são as informações daqui da redação. Você pode rever as reportagens no nosso canal no YouTube. Acesse TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Renato. E o Jornal da Justiça termina aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente reforça o convite. Mande sua mensagem ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o nosso número, 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.